rainy afternoon, 1990. Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui mexendo com a linguagem C e a gente vai estar aprendendo como escrever e ler um arquivo de texto, né? Um TXT. Para isso eu criei uma variável de tipo ponteiro, que ela vai apontar para um arquivo tipo file, né? File. E eu vou atribuir o que eu captar ali com um fopen e guardar nessa variável. Aqui eu vou procurar o caminho da minha área de trabalho. A gente pode estar verificando a pasta que quiser. É só copiar aqui, né, o endereço e colar ali no fopen, que o primeiro parâmetro que ele pede é o endereço do nosso arquivo, né? O endereço e o nome. Para poder funcionar a gente tem que pôr duas barras. Uma barra só dá erro aqui. Depois eu vou explicar por quê. Coloco o nome do arquivo aqui, vou escolher texto, por exemplo, .txt, que é a extensão dele. O segundo parâmetro que ele vai pedir é o modo, né? A gente pode usar o modo como escrita ou para ler, né? Que é o R de read. Belezinha. Quando a gente escolhe o modo escrita, que é o W, né? Write, ele cria o arquivo para a gente se o arquivo não existir. Aqui a gente usa o fclose para poder fechar o nosso arquivo, né? Ele abre, faz o que tem que fazer e depois tem que fechar. Belezinha, ó, ele criou pra gente o arquivo porque não existia. Belezinha. Não pedi para escrever nada, então ele vem em branco. Agora eu vou apagar e vou usar o modo de, que é o A, né? O A ele vai escrever na frente do nosso arquivo. Como não tem nada, não tem o que fazer muito. Mas ele também cria um arquivo novo, é isso que eu quero mostrar. Agora a gente vai escrever no nosso arquivo TXT, né? Para isso a gente usa o fprintf, F de file, né? O primeiro parâmetro aqui é o nosso arquivo, o segundo é o texto que a gente quer escrever nele. Quer que seja escrito. Escrever aqui vídeo tutorial C. Fazer um teste aí, belezinha. Funciona direitinho. Vou trocar o texto, vou colocar o endereço ali, só com uma barra, pra gente ver o probleminha ali. A barra ela não aparece porque ela combinada com outra tecla ela dá um comando, né? Então para poder aparecer a barra mesmo a gente tem que pôr duas, como foi mostrado lá em cima. Vou testar novamente, deixa eu fechar aqui. Belezinha, agora a barra aparece, por isso que tem que pôr duas, certo? Agora, se por acaso não encontrar o arquivo, a linguagem C vai mandar qualquer dado ali, né, o que tiver na memória. Isso pode prejudicar o nosso programa. Então a gente tem que verificar se realmente ele conseguiu fazer a leitura. Eu vou colocar aqui que se o texto for igual a null, então ele vai fechar o programa, né? Vai dar uma mensagem aqui, ó, o arquivo não pôde ser lido. Isso aqui a gente faz a nosso gosto. E ele fecha o programa com o return, né? Return 0. O arquivo não pode ser lido, porque eu usei o modo de leitura, né? E como não existe o arquivo ali, tem duas formas de você estar fechando o programa, né? A gente pode usar o return, que ele encerra funções, ou o exit, que ele fecha o script. O arquivo não pode ser lido. O exit 0, ele precisa ter a biblioteca stdlib para poder funcionar. Não. Eu vou remover ele e a gente vê que dá um erro. Tem que ter essa biblioteca aqui, só para isso, nesse caso, né? A gente vai estar escolhendo aí a forma que a gente quer fechar. Vou criar o arquivo novamente. Para a gente fazer mais testes. A gente pode simplificar também, né? Não vou colocar texto nenhum. Eu vou só pedir para fechar o programa, caso ele não consiga ler. Isso aí depende da situação. Ao invés de eu colocar igual a null, que é falso, eu coloco só a exclamação, que é a mesma coisa. Ele vai dar como falso, porque não conseguiu achar o arquivo. Vou fazer um teste aqui. E vai finalizar o programa sem fazer nada. Beleza? Agora eu vou criar o arquivo novamente. E vamos exibir o que tem no arquivo, né? Vamos ler. Para isso eu vou criar uma variável aqui de tipo char, né? Um vetor de 50 posições, para poder ler os caracteres ali do TXT. E dentro do while eu vou usar a função fget.
É uma função bem bacaninha. Ela vai catar nosso vetor, né? Aqui a gente coloca o tamanho dele, quantidade de caracteres, e na frente a gente vai ler o nosso arquivo de texto. Se caso ele for diferente de null, né? Ou seja, não achou, ainda tem letras, ele vai continuar lendo. Caso acabar ali o nosso txt, ele encerra. E tudo isso vai ser exibido aqui com o printf. A gente coloca %s, né, que é de string, e a nossa variável dados ali, nosso vetor. Vou colocar aqui como ler, né, r de write, e belezinha, escreveu ali o nosso texto. Só que está aparecendo o cmd, né? Então eu vou trocar o texto aqui, vou colocar um texto qualquer. Belezinha, salvar e vamos testar. É isso aí. Bom, por enquanto é isso aí. Eu sei que tem mais coisas, mas é aos pouquinhos que a gente vai entendendo. Bom, como aqui é diferente de null, quer dizer que é verdadeiro. Então é só deixar o nome do método ali, da função. Espero que o pessoal tenha gostado. Até a próxima aí, galera. Inscrevam-se no canal.